Oi, gente. Trouxe aqui um polinômio, né? Uma questão que é, calcule as raízes do seguinte polinômio. E um polinômio que é da função cúbica, né? Então, menos x ao cubo mais 4x ao quadrado, menos 5x mais 3. Então, a gente imagina que ele possa ter 3 raízes, né? Pode ser que duas sejam iguais, enfim. Mas nós temos, então, a possibilidade maior de 3 raízes. Como é que a gente faz para descobrir elas, então? A estratégia aqui melhor é encontrar uma das raízes, que eu já vou explicar como, depois fazer a divisão, fazer o Ruffini por essa raiz, ficar com uma equação de segundo grau, resolver a equação de segundo grau e chegar às outras duas raízes, tá bom? Então, como é que a gente faz para descobrir uma raiz? É sempre o divisor deste número dividido pelo divisor do coeficiente de quem tem o grau do polinômio, tá? Então, aqui como é o grau ao cubo, né, que é o maior, então, nós vamos imaginar os divisores de 2 dividido pelos divisores de menos 1. Bom, quem são os divisores de 2? Bem fácil, né? Então, vamos escrever aqui, divisores de 2. Nós temos o próprio mais ou menos 2 e o mais ou menos 1, tá? E os divisores de menos 1, então, divisores de menos 1, aí é mais fácil ainda, é apenas mais ou menos 1, bom? Então, os possíveis, né, raízes dessa função é mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, ou mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1. Então, nós temos como possível 2, menos 2 e 1 e menos 1, tá? Então, a gente pode ir chutando uma delas para verificar qual é, tá bom? Então, nós temos como possíveis, né? Vamos escrever que são possíveis, porque a gente ainda não tem a certeza. Possíveis, mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. Essas são as possibilidades que a gente tem, tá bom? Substituindo pelo 1, aqui a gente pode imaginar que fica menos 1 mais 4, né? Então, menos 1 mais 4 são 3. Menos 5, então 3 menos 5 fica menos 2 com mais 2, tá? Então, a gente achou uma raiz, né? Então, a gente pode dizer que o 1 é raiz, tá bom? O 2 acho que já é raiz também, mas enfim, vamos pelo 1 primeiro, tá? Ó, calculando P de 1, para não restar dúvidas. Menos 1 ao cubo, lembrar que é só o número, né? Tá? 4 vezes 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1 mais 2. Então, o P de 1 fica menos 1 mais 4, menos 5 mais 2. Então, 4, 5, 6 e menos 6. Então, o P de 1 deu igual a 0. Logo, né? Então, a gente pode concluir. Então que 1 é raiz, tá? Pronto, essa é a nossa conclusão. Se o 1 é raiz, a gente pode fazer o Ruffini dessa equação pelo 1, tá? Então, aqui os coeficientes menos 1, a gente tem um outro coeficiente ali, 4, um outro menos 5 e o 2. De onde eu tirei esses valores são os coeficientes aqui, tá? O 2 é termo independente, então ele fica, né, aqui na extremidade. E a nossa raiz, que é o 1, nós vamos ter aqui o valor dela, raiz 1, tá bom? Como é que é o Ruffini mesmo? A gente copia o primeiro valor, então fica menos 1. Menos 1 vezes 1 é menos 1 e soma 4, vai ficar 3. 3 vezes 1 são 3, menos 5, menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com mais 2, 0. Por isso que a gente sabia, então, que o 1 era raiz, porque restou, né, 0, tá? Deu uma divisão exata. Fez uma divisão por ele,
E olha quem que a gente ficou aqui, que equação que a gente pode escrever aqui agora, ó. Eu posso escrever menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Porque eu consegui diminuir 1 grau na hora que eu faço o Ruffini, né? Porque aqui ficou zero, então esse é o termo independente, esse é com x e esse é com x quadrado. Agora, eu tenho essa equação quadrática e vou resolver ela, tá? Pode usar a fórmula resolutiva ou some produto, tá bom? Vai ficar um pouquinho mais fácil pela fórmula resolutiva, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, fica x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Some produto, pode ser também, fica bem fácil, tá? Ou x igual, fração, menos b, então fica 3, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2 vezes a, então 2 vezes 1. Então, aqui nós vamos ter que é x igual a 3 mais ou menos 9 menos 8 é raiz de 1, que é 1, e 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós temos x', 3 mais 1, 4 sobre 2, teremos 2 como uma raiz. E 3 menos 1, teremos 2 sobre 2, que vai dar 1 como raiz. Então, nós temos raízes 1 e 2, e ali o 1 até a gente já saberia, né? Então, significa que é uma raiz de duplicidade, né? Porque a gente tem duas vezes o número 1. Então, as raízes dessa equação, 1 e 2, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta final.